Era o quê? Uma semente. É um fruto só que dá? Dá muitos frutos. Então, quando você planta algo bom, você colhe muita coisa boa. Só que aí nós temos que prestar atenção. Quando nós plantamos também algo mal, diz que quem planta vento colhe o quê? Tempestade. Nós duplicamos tudo aquilo que nós fazemos, toda a escolha que você tem. Então existe uma responsabilidade muito grande em fazer escolhas. Só que isso pode ser amenizado em quase 100%. Basta você conhecer, e conhecereis a verdade vos libertará. Basta você conhecer o livro dos livros, a vontade de Deus para a sua vida, você vai acertar, tirar 10 em tudo. Só que é difícil. Por que é difícil? Porque isso mexe com o brilho da gente. A gente quer fazer as escolhas da gente, a gente quer palpitar ali também. E aí a gente põe umas sementinhas nossas ali dentro daquele engordal. Tá, só que eu quero dizer também que tudo que está relacionado à responsabilidade nos afeta. Nos negócios, Deus me fala continuamente às vezes: Joaquim, você está fazendo os seus negócios conforme a ética? E muitas vezes eu falo: eu acho que não, Deus, eu estou pensando só em mim. E não é assim. Nós temos que fazer os nossos negócios de acordo com aquilo, o padrão bíblico também, de responsabilidade. E eu quero chamar a atenção contando uma pequena história. Havia 3 meninos que estavam conversando, e esses 3, acabou surgindo um assunto, e eles começaram a falar dos seus pais, as responsabilidades que seus pais passaram para eles. O primeiro, ele falou: ó, meu pai, ele é um professor, ele é um autodidata, ele tem muito conhecimento, e ele cuida de 40 pessoas. Todo mundo: ó, teu pai, 40 pessoas? O outro, para não ficar assim, falou: ó, o meu, então, é um pastor, ele cuida de mais de 100 pessoas, ele é um ministro do Evangelho, todo orgulhoso da responsabilidade que o pai dele passou para ele. O terceiro, ele falou: ó, meu pai não tem estudo, meu pai, ele não é nada disso que vocês falaram, só que meu pai, ele cuida de mais de 1000 pessoas. Aí todos pararam e falaram: mas qual é o trabalho do seu pai? E ele falou: meu pai, ele é guarda do cemitério. É meio cômico, mas algo interessante que eu vejo aqui é que o pai dele passou uma responsabilidade para o filho dele. O pai dele passou algo bom, que o pai faz algo bom, que o pai, ele cuida de muitas pessoas, mesmo que elas estejam mortas. E nós temos que passar, irmão, aquilo que você faz, seja a profissão, seja qualquer coisa que você faz, é porque Deus me colocou ali, e ali você tem que passar essa responsabilidade para os seus filhos, para quem está ao redor. Outra coisa que nós temos aqui para destacar, e eu estou perdido que ontem eu já tinha feito esse sermão e Deus me falou diferente. Hoje à tarde eu estou tentando unir as duas coisas. Amém. Mas a outra área são a área dos recursos. A terceira área é importante que nós saibamos que a posição que temos sempre está relacionada com a mordomia. A posição que nós temos, existe um propósito, existe algo que Deus colocou na sua vida, recursos. Esse recurso pode ser intelectual, recurso de voz, recurso financeiro, recurso N1000 que Deus colocou na sua vida para que você administre esse recurso. E você tem que administrá-lo e fazer com que ele renda, para
quem nós dizemos que é o nosso Deus, o nosso chefe, o nosso tudo. E agora eu quero ler o texto, o primeiro texto nosso, que vamos colocar em prática tudo aquilo que nós trabalhamos. Vamos estar lendo em Lucas, a partir do versículo 29. Aqui fala da parábola do bom samaritano, todos conhecem, mas eu quero resumir um pouco, porque eu tenho muito a falar nesta noite, vou tentar fechar em poucas coisas. Aqui, ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos, retiraram e deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano seguia seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, se compadeceu dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. E agora vamos ler o texto de 1 Coríntios 4:2. Ora, além disso, se requer dos despenseiros que cada um deles seja encontrado fiel. Além disso, o requer dos despenseiros que cada um deles seja encontrado fiel. Despenseiros, algumas traduções diz mordomos, serviçais. Seja encontrado fiel. Quero, nesse momento aqui, destacar 5 atitudes. A primeira atitude que nós vemos, nesse texto existe a menção de 7 pessoas. E eu quero destacar 5 atitudes dessas pessoas. A primeira atitude aqui é o intérprete da lei. Ele vem e questiona Jesus. E aqui diz no versículo 29, querendo, porém, justificar-se. Qual é a atitude do intérprete da lei aqui? Eu quero também dizer que muitas vezes, quando nós vemos uma atitude, nós não falamos só com a boca. Sabia que o nosso corpo, expressões, falam? Muitas vezes não preciso, a minha esposa não precisa dizer nada. Ela olha para mim, eu já sei tudo que ela está falando. Ou as outras pessoas, você percebe, a expressão muitas vezes dizem até mais verdade do que aquilo que a gente fala de verdade, não é verdade? Então, esse intérprete da lei aqui, que na verdade, vamos resumir aqui para a gente, intérprete da lei ou doutor da lei? Seria um advogado hoje. O que ele passa para a gente